Olá, eu sou o professor Marcelo Lamy e vou ver com os senhores nesse vídeo o contrato de compra e venda, mas especificamente uma regra especial que se aplica aos contratos de compra e venda quando nós estamos diante de uma situação peculiar, a situação da venda de ascendente para descendente. Vamos estudar, então, na prática, o artigo 496 do nosso Código Civil, que diz ser anulável a venda de ascendente para descendente, salvo se os outros descendentes e o cônjuge do alienante expressamente houverem consentido. Ou seja, exige o nosso ordenamento jurídico que, para que uma venda, compra e venda de ascendente para descendente seja plenamente válida, tenha o consentimento dos outros descendentes ou do cônjuge do alienante. Vejam, essa situação não se confunde com aquela pensada pelo artigo 1647, inciso 3º do Código Civil, que diz respeito à necessidade da outorga uxória, ou outorga marital, do cônjuge com relação à alienação de bens imóveis. Este dispositivo do 496 é muito mais aberto, exige um consentimento exarado no próprio documento de compra e venda, seguindo a mesma ritualística da compra e venda em espécie específica que se dê, e tanto para bens móveis quanto para bens imóveis. Ou seja, é diverso, não estamos falando aqui da legitimação negocial especial pensada lá pela outorga. Estamos falando aqui de uma condição de validade que pode ser impugnada pelos descendentes no prazo decadencial de 2 anos. No prazo decadencial de 2 anos, segundo o artigo 179, aplicando o 179 do Código Civil, o prazo de 2 anos podem os descendentes ou o cônjuge do alienante que não tenha sido consultado para emitir o seu consentimento na própria operação de compra e venda, pode pleitear a anulação da compra e venda. Em primeiro lugar, é preciso entender o propósito desta normativa do artigo 496. O propósito central dessa normativa é resguardar aquela parcela de bens que os herdeiros necessários teriam a possibilidade de receber no futuro, no momento em que o ascendente faltar, no momento em que o ascendente falecer. Então, se nós vamos àquele rol de descendentes necessários, pensados já estruturados segundo o artigo 1845, 1846 do nosso Código Civil, que são necessários, como herdeiros necessários, os descendentes, os ascendentes e os cônjuges. Quer dizer assim, esse conjunto de herdeiros necessariamente colocados como herdeiros pela lei, como herdeiros impostos pela lei, têm de ser consultados numa operação de compra e venda entre ascendente e descendente. Vejam que descendente é o primeiro degrau, ou primeira linha sucessória, o primeiro escalão de herdeiros necessários. O primeiro escalão são os descendentes e o cônjuge, ou o companheiro, ou convivente. Esse é o primeiro degrau. Então, se nós estamos vendendo para um dos herdeiros necessários, se houver na situação concreta outro herdeiro necessário, é preciso que este outro herdeiro necessário, outro descendente, ou cônjuge do alienante, emita também o seu consentimento prévio. Para que se faz isso? Para preservar os bens, a parcela de bens que seria de herança para esse conjunto de pessoas, para se preservar o que se chama de legítima, para preservar aquilo que se pensa como indisponível, patrimônio indisponível de toda e qualquer pessoa que tem herdeiros necessários. Toda e qualquer pessoa em vida que tenha herdeiros necessários tem parcela do seu patrimônio, 50% do seu patrimônio,
protegido para para os seus herdeiros necessários. Protegido, blindado, deve ser a outra parte que é disponível, não, pode livremente negociar. Mas se atingir esta esfera patrimonial chamada de legítima, protegida para os herdeiros, é preciso sim contar com o consentimento. Veja, no caso do contrato de doação, prevê expressamente nosso ordenamento jurídico que é possível a doação ser feita para um herdeiro, e essa doação feita de um bem para o herdeiro é considerada antecipação de legítima ou antecipação da herança. Assim estabelece o artigo 544 do Código Civil. E o que acontece com esse bem antecipado em herança? No momento da abertura da sucessão, da abertura do inventário, o herdeiro que houver recebido antes uma doação de bens do seu ascendente terá de levar ao processo judicial, ao processo de inventário, ao que se chama colação. Colacionar, elencar os bens recebidos em antecipação de legítima, sob pena de não o fazendo e os outros herdeiros identificando este fato e desvelando, revelando isso no processo sucessório, o herdeiro que deixou de colacionar os bens ter o perdimento deste bem. Ou seja, a pena civil da sonegação, por ter sonegado, ele vai ter o perdimento daquela parcela de herança, sendo dispensável a colação quando a doação se der daquela parcela do patrimônio que é disponível. Se a doação estiver no universo da parcela patrimonial disponível e ficar assim registrado no ato de doação, é possível sim, mais à frente, dispensar a colação, porque não se trata de uma divisão prévia de herança, mas sim da parte disponível. Então, para a doação tem esta previsão, mas para a compra e venda não existe essa previsão. Para a compra e venda, o que está estabelecido no artigo 496 é que é necessário, em toda e qualquer compra e venda entre ascendente e descendente, de ascendente para descendente, é necessário o consentimento dos outros herdeiros necessários, dos outros descendentes e do cônjuge que acompanha os herdeiros necessários descendentes na primeira linha sucessória. Independente desta compra e venda estar no universo da legítima ou no universo dos bens disponíveis. Não há esta previsão de diferenciadora na normativa como há no caso da doação. De qualquer forma, então, uma vez um ascendente querendo efetivar uma operação de compra e venda, uma operação de venda para o seu descendente, é preciso consultar todos os herdeiros necessários possíveis. Então, aqueles imediatamente presentes e se já toda a linha sucessória de descendentes, ou seja, pode ser que sejam os filhos, pode ser que sejam os netos, todos aqueles possivelmente atingidos pela alteração do quadro sucessório. E atinge também o companheiro, nos termos normativos expressos do 496, vejam, fala do cônjuge. Então atinge, vamos interpretar restritivamente, não vamos colocar aqui o convivente, aquele que está na união estável? Sim, há que se colocar aquele que está na união estável neste mesmo rol de necessário consentimento, desde que, a partir do momento em que o recurso extraordinário 878.694 foi decidido com repercussão geral, se reconheceu no STF que ser inconstitucional a distinção de regime sucessório entre cônjuge e companheiro. Eles têm ter a mesma proteção sucessória. Portanto, se está protegido o cônjuge, tem que ser protegido também o convivente. Não podemos confundir, no entanto, esta proteção da compra e venda de ascendente para descendente, que visa a
resguardar um eventual prejuízo da legítima dos herdeiros com operações que, na verdade, não são uma questão só de prejuízo, mas de malefício efetivo e gravoso para os herdeiros, como é o caso de compra e vendas que são simulações, verdadeiramente são doações e se simula como se fosse compra e venda. Assim, o vício da simulação, o nosso ordenamento jurídico, no artigo 167, estabelece que a simulação tem outra pena, não da anulabilidade, mas o vício da nulidade. Portanto, se houver simulação de compra e venda e em verdade a doação, a nulidade da compra e venda e, seguindo os parágrafos do artigo 167, vai se resgatar a ideia de doação com antecipação de legítimo e assim por diante. Se a operação de venda também se dá não para o descendente, mas vamos supor para o genro, para a nora, para o companheiro homoafetivo ou heteroafetivo do descendente, também pode ser uma forma de mascarar a transferência do bem para o descendente. E se for efetivamente uma forma de mascarar, nós estaremos diante de uma simulação que o vício é da nulidade. Também, não, por mais que tenha outro nome, recebeu outro nome, não está chamando compra e venda, mas está chamando cessão de crédito, está chamando, assim, envolve não a compra e venda, mas a dação em pagamento, não envolve compra e venda, mas envolve troca de bens. Ora, todas essas operações translativas de domínio de propriedade têm de estar protegidas, porque essa finalidade da norma é proteger o patrimônio dos herdeiros futuros. Portanto, se eu dou um bem em dação em pagamento, eu estou alienando ele desta forma, por mais que seja para pagar uma dívida. O valor com que é efetivamente avaliado este bem quando se faz a operação dação em pagamento tem que ser um valor de mercado, não pode ser uma forma de prejudicar efetivamente os herdeiros e, portanto, para se dar em dação em pagamento um bem de um ascendente pagar um descendente com uma propriedade, é preciso buscar também o consentimento dos outros descendentes, do cônjuge. Se faz uma operação de troca, da mesma forma, tem que se preservar o consentimento, buscar o consentimento dos descendentes. E da mesma forma, se nós colocarmos um bem em garantia, constituindo um direito real de garantia em favor do descendente, o ascendente coloca um bem em direito real de garantia em favor do descendente. Ora, esse direito real de garantia pode vir a ser executado, pode ser a garantia que seja executada e não o pagamento da dívida, ele é uma garantia e, portanto, vai implicar também na transferência de bens. Portanto, para constituir em direitos reais em garantia em favor do descendente, também se aplica este artigo 496 do Código Civil e até, se quisermos fazer juntando o artigo 1420 do Código Civil, que preceitua que só pode alienar só quem pode alienar que pode empenhar, que pode hipotecar, que pode dar anticrese, dar direitos reais de garantia. E, portanto, se eu para alienar preciso do consentimento dos descendentes ou do cônjuge para dar estes direitos reais de garantia, hipoteca, anticrese, eu também preciso do consentimento dos herdeiros ou dos outros descendentes, se o direito real é em favor de um descendente, Preciso do consentimento dos outros descendentes ou do cônjuge. Portanto, é preciso pensar nesse alcance. Tendo claro a finalidade desse instituto, tendo claro o alcance desta proibição, porque não é pelos nomes jurídicos que nós não podemos entender estarmos diante da proibição, seja dação pagamento, seja troca, seja direito real de garantia, tudo isso está abrangido por esta proibição, que exige, para ter plena validade, o consentimento. Embora esta exigência gera o vício da anulabilidade. Portanto, se os descendentes que vierem a ser prejudicados não impugnarem este vício no prazo decadencial de 2 anos, há que se ter como
como superado este vício e consolidado ou convalidado, ganho validade plena a negociação. Há uma dúvida, posicionamentos diversos com relação a quando começa a contar este prazo decadencial de 2 anos, porque na jurisprudência nós encontramos, por exemplo, na 4ª turma do STJ, o entendimento que esse prazo de 2 anos deveria ser contado a partir da abertura da sucessão. E há um enunciado do Conselho de Justiça Federal, né, o enunciado 545, que dá um outro entendimento, que esses 2 anos deveriam ser contados a partir do registro de imóveis, né, a partir da data de registro de imóveis. Ora, se nós estivermos falando efetivamente de alienação de bens imóveis, entendo razoável esse enunciado, porque a partir do momento que se registra em cartório de imóveis um contrato ou a própria escritura é lavrada em contrato, em cartório, é possível dizer que todos já têm conhecimento da situação. Acontece que essa proibição do artigo 496 não é apenas para bens imóveis e, portanto, diante das situações de alienações que atingem bens que não são levadas a cartório, o posicionamento do STJ me parece mais razoável a partir do momento da abertura da sucessão, que nós vamos descobrir que aquele determinado quadro já tinha sido vendido para um descendente e aí, portanto, começaria o prazo dos 2 anos para a impugnação da anulabilidade. Por outro lado, é preciso também entender que há uma jurisprudência muito relevante consolidada no STJ, que se deu no agravo de recurso especial 159.537 e que firmou um entendimento muito importante. Assim, esta anulabilidade somente tem sentido de ser invocada, de ser buscada, quando se demonstre o efetivo prejuízo. Se não houver prejuízo para o patrimônio herança, para o patrimônio global de herança, não tem sentido admitir a anulabilidade. Se a venda se deu por um preço acima do valor de mercado, na verdade houve um enriquecimento do patrimônio que virá a ser a herança, não tem sentido essa proteção. Essa proteção é para vendas com valores abaixo, que depauperem o patrimônio futuro dos herdeiros. Portanto, o prejuízo, o efetivo prejuízo, é elemento de razoabilidade que demonstre interesse de agir para a ação. Também o vício de anulabilidade estabelecido pelo nosso ordenamento não precisaria existir apenas esta solução. Seria possível, por exemplo, embora essa foi a solução dada pelo nosso Código Civil, mas poderia ser dada outra solução. Exemplifico, poderia ser a parte que efetivamente foi operação econômica, né? Bem foi transferido, o dinheiro chegou. O dinheiro que chegou se consolida, o contrato se consolida como válido, e a parte faltante do valor vendido e do valor de mercado, que seria o prejuízo, poderia ser considerado como doação e ser considerado como antecipação de legítima. Então, ou seja, poderia o código ter outras soluções, mas eu só faço isso como um parênteses, porque o nosso direito estabeleceu como consequência a anulabilidade, não estas outras soluções. Há que se também fazer uma ressalva importante nesse contrato com relação ao suprimento da outorga, né, do consentimento. Assim, o consentimento do descendente, se o descendente é um incapaz, não pode ser dado, e se só houver, por exemplo, um segundo descendente, um que está recebendo bem, e o segundo descendente que tem que se manifestar é um incapaz. Logicamente que esse incapaz não pode ser representado, né, não pode ser representado pelo ascendente, porque o ascendente é o interessado na operação comercial, na operação negocial de transferência. Portanto, há que se constituir um curador especial para o incapaz manifestar o seu consentimento na venda de ascendente e descendente. Da mesma forma, se o descendente se opõe ou o cônjuge se opõe à operação
de compra e venda sem motivos razoáveis, sem justificativas plausíveis, que a justificativa plausível diante da finalidade desta norma é a demonstração do prejuízo ao patrimônio da herança, se não há essa justificativa plausível, pode-se considerar a negativa de consentimento como um abuso de direito e, nessas circunstâncias, o juiz pode suprir a recusa de consentimento dos outros descendentes ou do cônjuge diante do caso concreto. Ou seja, esse artigo 496 precisa ser compreendido do começo ao fim e toda a sua aplicabilidade ser pautada pela finalidade perseguida por esta normativa, proteger a herança. Se não há prejuízo, se não há argumento de prejuízo, é preciso suprir o consentimento e entender que o consentimento não é necessário. Até a próxima aula.